Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre regressão por componentes principais. É um método que nós vamos utilizar aí também para diminuir a dimensionalidade aí em problemas de regressão, no sentido de retirar a multicolinearidade entre as variáveis regressoras, tá bom? Então, para trabalhar regressão por componentes principais, em inglês a gente usa a sigla PCR, que é Principal Component Regression. Nós temos que trabalhar o método de análise de componentes principais, que é um método aí de análise multivariada que nós vamos utilizar para descrever as variáveis regressoras, são as variáveis independentes, que nós vamos utilizar para construir um modelo de regressão de uma resposta y, né, em função dessas variáveis, tá? Pode dizer aqui de forma geral que y é chapéu em função de x, que é a nossa matriz de variáveis regressoras, é igual a x beta. E para fazer isso aqui, utilizando a análise de componentes principais, né, nós temos duas formas de trabalhar. Nós temos como fazer a análise de componentes principais via decomposição em valores singulares e via teorema da decomposição espectral. Eu vou trabalhar dessa primeira forma, decomposição em valores singulares, nesse contexto aqui da análise de componentes principais para a regressão. E depois, no futuro, quando nós falarmos de novo de análise de componentes principais em métodos de aprendizagem não supervisionada, aí eu volto e falo também do teorema da decomposição espectral. Beleza? Mas basicamente aqui a ideia é a seguinte: se eu tenho uma matriz X de variáveis regressoras com N observações ou N linhas e K variáveis regressoras ou K colunas, ou seja, em cada coluna aqui eu tenho uma variável regressora, x1, x2, até xk, tá? Vou falar n aqui, mas eu poderia usar tr, dados de treino, só que para simplificar eu resolvi nesse vídeo adotar o n aqui, mas considerem que aqui seriam as nossas observações de treino, tá? Eu já disse para vocês aí em vídeos passados, inclusive apresentei algumas técnicas para trabalhar esse problema também, que é quando eu tenho uma redundância, uma correlação entre as nossas variáveis regressoras, possivelmente eu vou ter um problema de multicolinearidade entre os coeficientes de regressão estimados, beta1 até beta-k. E essa dependência entre os coeficientes, né, vai inflar a variância dos coeficientes e, consequentemente, a variância do nosso modelo. Ou seja, na hora que eu faço um modelo de regressão e avalio as métricas, por exemplo, R ao quadrado, MSE, as métricas aí de ajuste para os dados de treino, eu posso até ter bons resultados. Só que quando eu pego esse modelo e aplico em dados de teste, eu vejo que o meu modelo não consegue generalizar. O meu modelo tem um baixo ajuste para os dados de teste. Isso porque, quando eu tenho a multicolinearidade, eu vou ter também associado o problema de sobreajuste, de overfitting. Pode ser que a dependência entre as variáveis vai inflar a variabilidade dos coeficientes. A gente consegue medir isso com uma métrica que a gente chama de VIF, que é o fator de inflação de variância, né? Nesse sentido, né, eu tenho algumas técnicas para trabalhar isso. Algumas técnicas eu já mostrei para vocês, por exemplo, a regressão rígida e a regressão via laço, que são técnicas de encolhimento dos coeficientes, que vai, de certa forma, encolher alguns coeficientes correlacionados. E no caso da técnica laço, de regressão via laço, a gente, além de encolher, a gente vai até zerar alguns coeficientes, ou seja, o laço também é uma técnica de seleção de variáveis. A regressão por componentes principais é uma técnica diferente. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a matriz X e transformar ela numa matriz W. X tem ordem N vezes K e W vai ter ordem N vezes P, com P menor que K. Ou seja, eu estou diminuindo o número de colunas da nossa matriz de variáveis transformadas, tá? Dessa forma, eu diminuo o número de variáveis que eu vou considerar no meu problema de regressão. E essas variáveis que eu vou obter nessa transformação aqui pela análise de componentes principais, elas vão reter boa parte da informação das variáveis originais. Aí a gente pode estipular, por exemplo, 80%, 90% da informação, beleza? E aí a gente está reduzindo a dimensão do problema e retirando o problema da multicolinearidade, tá? Isso vai ajudar muito a gente não ter o sobreajuste e conseguir fazer previsões com mais acuracidade, tá? Então, para fazer isso aqui via decomposição em valores singulares, nós vamos pegar essa matriz X e decompor ela em três matrizes. X pode ser representada, considerando a decomposição em valores singulares, pelo produto dessas três matrizes, ou seja,
X é igual a U vezes L vezes V transposta. Produto dessas três matrizes que eu estou tentando representar aqui embaixo. Vamos tentar entender um pouquinho sobre essas matrizes. Matriz U é uma matriz de vetores singulares esquerda. Já a matriz V, aqui eu coloco a transposta, né? Então ela é uma matriz de vetores singulares direita. E a matriz L é uma matriz de valores singulares. Tá? Por que vetores e por que valores? Então aqui ó, eu vou ter um primeiro autovetor U1, né? um segundo autovetor U2 e assim sucessivamente até o N. Então, matriz de N colunas e cada autovetor que é uma coluna, autovetor ou vetor singular, né, tem N observações. Então, esse 1, eu estou simplificando, né, vai ser um vetor que vai ter, por exemplo, se eu pegar esse amarelo que eu não coloquei aqui, seria o terceiro, né? U é 1, 3, U, 2, 3, até o N3, tá? O nosso terceiro autovetor. Todos aqui têm N observações. Agora, a matriz L é uma matriz de autovalores, ou seja, ela só tem aqui na primeira parte os elementos diagonal, ela é uma matriz diagonal, tá? Então, ela tem aqui um primeiro elemento que eu posso chamar de L1, um segundo elemento que eu posso chamar de L2 e um késimo, vamos generalizar aqui, elemento que eu vou chamar de LK. Na verdade, alguns aqui, últimos, poderiam ser até nulos e eu teria, além de umas linhas nulas aqui embaixo, para completar aqui, né, e ficar com a ordem N vezes K, eu poderia ter algumas colunas nulas, mas eu estou simplificando aqui, tá? Essa representação aqui, ó, de L em cores diferentes, né, eu fiz por quê? Porque L1 é maior que L2, que é maior que L3 e assim sucessivamente, que é maior que LK. E da mesma forma aqui que eu representei em cores diferentes, para dizer que esses vetores aqui, ó, eles ganham esse nome aqui de vetores singulares por serem ortogonais ou independentes. Essa matriz ela tem colunas independentes, tá? Colunas linearmente independentes. Então não tem multicolinearidade aqui. E da mesma forma a nossa matriz V também eu não vou ter o problema da multicolinearidade, tá? Então, essa matriz V transposta aqui é composta de linhas linearmente independentes, V1, V2 até VK. Nesse sentido, basicamente nós vamos conseguir representar as novas variáveis. Se eu estou interessado aqui em trabalhar com as colunas x1, x2 até xk, no caso da análise de componentes principais, né? Eu trabalhar com a matriz X, eu vou estar mais interessado na matriz V do que na matriz U. A matriz U aqui, é lógico, ela é um componente aqui da decomposição em valores singulares, mas no nosso caso, especificamente, eu estou mais interessado na matriz V e na matriz L. Em outras aplicações, nós vamos talvez ter mais interesse também na matriz U, mas a nossa matriz L aqui, ó, ela tem uma relação com a nossa matriz V. Cada autovalor aqui, ou cada valor singular, está associado a um autovetor ou vetor singular aqui da direita, né, que são esses V's aqui. Então, os primeiros autovalores vão ser maiores e, nesse sentido, eu vou considerar apenas os autovetores associados a esses autovalores maiores, tranquilo? E vou eliminar aqueles autovalores e autovetores, né, que têm valores desprezíveis, né, ou vetores singulares e valores singulares são desprezíveis. E aí eu consigo transformar, né, as minhas variáveis originais, tá, em variáveis independentes, utilizando os meus autovetores que vão ser as novas direções aí das variáveis transformadas. Tá? Vamos tentar entender isso mais um pouco aqui, já partindo aqui para análise de componentes principais. Então, como que isso vai ser feito na prática? Então, basicamente, nós não queremos, de certa forma, decompor X de forma direta. Nós vamos fazer a decomposição da matriz R, que é a matriz de correlação amostral de X, que ela é o produto X transposta X dividido por N menos 1, tá? É simplesmente uma matriz que tem 1 na diagonal principal e em cada elemento tem a correlação entre as variáveis, sempre, logicamente, aos pares. Correlação a gente sempre mede aos pares, né? E aí, se eu aplico a decomposição em valores principais nessa matriz X transposta X, eu estou fazendo, de certa forma, análise de componentes principais. Então, eu posso pegar X transposta X e utilizar SVD para decompor essa matriz aqui, né? Então, como que nós vamos trabalhar? X, eu já mostrei para vocês que nós conseguimos decompor ela nessas três matrizes, U,
L vezes V transposta, tá? Só que aqui eu tenho X transposta, né? E então eu tenho que transpor esse produto dessas três matrizes, né? E multiplicar por X, né? Que decomposta pelo SVD, ou decomposição em valores singulares, né? Fica U vezes L vezes V transposta. E aí, trabalhando isso daqui, ó, essa transposta aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, vai ficar V transposta fica V, né? Vezes L transposta, vezes U transposta. Eu tenho que mudar a ordem para a multiplicação dar certo. Isso multiplicado por U vezes L de novo, vezes V transposta. E aí, X transposta X vai ficar da seguinte forma. U transposta U dá uma matriz identidade, tá? Uma matriz que tem 1 nos elementos da diagonal principal e 0 nos demais. Então, qualquer matriz que eu multiplico pela identidade dá ela mesma, tá? Então, isso daqui dá uma identidade, ou seja, eu posso eliminar, é como se fosse uma constante, tá? Se a gente estivesse trabalhando de forma escalar, assim como V transposta V. Então, como eu não tenho interesse em U, eu vou eliminar isso e vou manter o seguinte, ó, V, L transposta L, V transposta, tá? Isso pode ser representado da seguinte forma também, X transposta X é igual a V, L ao quadrado, V transposta, beleza? O L ao quadrado aqui, eu posso colocar L transposta L no sentido de que L é uma matriz que tem uma matriz diagonal na primeira parte e 0 nos demais elementos. Nesse sentido, né, L ao quadrado vai ser simplesmente uma matriz que tem nos seus elementos diagonal da primeira parte, a primeira submatriz, como sendo os quadrados dos elementos da matriz L, tá? Então fica bem simples aí. E aí a nossa matriz V, ela vai determinar os vetores V1 e V2, por exemplo, aqui se eu tivesse com duas variáveis originais x1 e x2 só, tá? Eu teria dois elementos nessa matriz V, V1 e V2, né? Que seriam aqui os nossos vetores singulares ou autovetores, que determinam as direções das novas variáveis, tá? E a nossa matriz de novas variáveis, que eu posso chamar de W, vai ser simplesmente a matriz original x multiplicada pelos autovetores, beleza? Só que aqui, ao invés de eu considerar, por exemplo, aqui percebo que eu tenho dois autovetores, né? Só que eu percebo que o primeiro autovetor, né, ele vai deter a maior parte da variabilidade das duas variáveis originais. Então, a ideia aqui, ao invés de eu fazer um modelo de regressão, né, de y em função de x1 e x2, eu poderia fazer um modelo de regressão considerando a variável transformada y em função de W1, que está relacionado ao autovetor V1. Mas, de forma geral, nós podemos dizer o seguinte, ó, nós vamos considerar aqui ó, a nossa matriz X, né, de ordem n vezes k, multiplicada pela matriz V, que é de ordem k vezes P, ao invés de K vezes K. Porque se eu fizer K vezes K, eu não estou diminuindo o problema. Eu não estou trabalhando a redução da dimensionalidade, mas apenas retirando a correlação, né? Agora, se eu trabalho dessa forma só com as P variáveis mais importantes, né, sempre P menor que K, aí sim eu vou ter no final uma matriz de variáveis transformadas de ordem N vezes P, né, que é menor que a matriz X. Tem um número menor de colunas, portanto, menor de variáveis que a matriz X, e essas colunas são independentes, são variáveis novas e são independentes, aí eu retiro o problema da multicolinearidade. Além de reduzir o problema aqui, quando eu trabalho um número menor de variáveis, né, ou seja, P menor que K, eu também vou desprezar parte da informação aqui das K variáveis que, de certa forma, não vai agregar muito valor no nosso problema de regressão lá, tá? Então, de certa forma, a gente também consegue reduzir um pouco o erro do nosso modelo ou o sobreajuste do nosso modelo quando a gente faz essa seleção aqui das variáveis mais importantes, tá? Essa seleção a gente faz considerando os autovalores das variáveis transformadas, beleza? Ou valores singulares, né? Então, esses valores singulares, né, se eu pegar a matriz L lá, né, esses valores seriam L1, L2 até LK, né? Vou considerar a matriz completa, mas a gente considera que a gente vai usar apenas os P mais importantes. Só que aqui, como eu estou trabalhando com L ao quadrado, uma vez que eu estou fazendo aqui a decomposição de X transposta X sobre N menos 1, né? Que é a nossa matriz de correlação amostral, eu vou ter aqui L1 ao quadrado, L2 ao quadrado, até LK ao quadrado, todas dividido por N menos 1. Beleza? Isso aqui sempre é a primeira maior que a segunda, que é maior que a terceira, e assim sucessivamente, que é maior que a késima. Ou seja, nós vamos considerar na prática apenas as P
mais importantes. E cada uma dessas variáveis aqui eu posso chamar de lambda j igual a LJ ao quadrado dividido por N menos 1, né? É também, além de a gente chamar de valores singulares, eu posso dizer que são as variâncias das novas variáveis. Ou seja, se eu tirar a raiz disso, eu vou ter LJ sobre raiz de N menos 1, né? Eu tenho o desvio padrão das novas variáveis, beleza? E associado a cada um desses valores singulares aqui, ou desses autovalores, eu tenho um vetor singular. E aí, se eu considero os P mais importantes, né? Eu vou considerar também os vetores singulares mais importantes associados a esses valores singulares, tá? Então, estou reduzindo a minha matriz L e também a minha matriz V, que de forma original ambas teriam aqui K colunas, né? Mas aí eu considero só as P mais representativas, tá? E aí como que eu faço essa seleção das mais importantes? Posso, por exemplo, considerar o somatório para J igual a 1 até P de lambda J dividido pelo somatório de J igual a 1 até K de lambda J, tá? Sendo maior que 0,8, alguns pesquisadores colocam 0,9 às vezes, tá? O que isso implica? Isso implica basicamente no seguinte, olha só, no denominador aqui, ó, eu tenho toda a informação. Então, aqui eu estou somando todos os autovalores, ou todos os valores singulares. Aqui eu estou somando só os P mais importantes. Na hora que eu chegar em P autovalores que retenham até 80% da informação, eu desconsidero os demais, tá? Ou se eu quiser ser mais rigoroso, 0,9, por exemplo, da informação, tá? Então, essa é uma forma de fazer a seleção. Mas a gente tem outros métodos e na hora que a gente estiver trabalhando no contexto da regressão via componentes principais, de fazer isso via validação cruzada para selecionar ali as variáveis mais importantes, tá? E aí, pessoal, as novas variáveis que nós vamos construir, que tem aqui N observações e P colunas, onde cada coluna é uma das novas variáveis dessa matriz, né, W, vai ser o produto da nossa matriz X, que é de ordem N vezes K, e a matriz de autovetores V de ordem K vezes P. Tá? Na verdade, nós estamos considerando apenas as P colunas aqui mais representativas, beleza? Então, a nossa matriz de variáveis transformadas é uma matriz aqui que tem colunas independentes, tá? Tem um número menor de colunas que a matriz X, ou seja, estamos trabalhando aí, além da independência, lógico, a redução do problema. Essa redução, ela só é possível se eu tenho uma matriz X com variáveis correlacionadas, tá? Se eu não tenho correlação entre as variáveis originais, não faz sentido eu fazer essa transformação. E também nós podemos dizer que as variáveis transformadas são combinações lineares das variáveis originais, né? Consigo, a partir das variáveis transformadas, de certa forma, fazer um relacionamento delas com as variáveis originais, a partir dos nossos autovetores, beleza? Ou dos vetores singulares. E agora sim, nós vamos chegar, depois dessa explicação, né, rapidinho aqui nós falamos sobre a regressão por componentes principais, depois que a gente fez essa transformação. Então, o problema de regressão múltipla, né, regressão linear múltipla, considerando o método de mínimos quadrados ordinários, né, é um problema no qual nós conseguimos estimar K coeficientes de regressão com as nossas equações normais de mínimos quadrados. Beta é igual a x transposta x inversa, x transposta y. Já trabalhei isso com vocês em outros vídeos. O problema é que, se eu tenho a matriz X com multicolinearidade, né, eu posso ter um problema aqui nesses coeficientes. Posso ter alguns coeficientes aí com uma variância muito elevada que, logicamente, vai acarretar o problema de overfitting. Então, na regressão aqui por componentes principais, ao invés de trabalhar com a matriz X, nós vamos trabalhar com a matriz W, que é a matriz de variáveis transformadas, e vamos estimar os coeficientes para a regressão por componentes principais com a seguinte fórmula. Gama chapéu vai ser igual a W transposta W inversa W transposta y, ou seja, simplesmente está substituindo x por w, porque w retém a maior parte da informação de x sem a multicolinearidade. Então, eu reduzo a dimensão do problema, tiro o problema de correlação entre as variáveis originais e vou obter coeficientes não correlacionados. Quantos coeficientes que nós vamos obter? P coeficientes, tá? Então, isso aqui é um vetor de P coeficientes, com P menor que K, né? Sempre, então, né?
né? Aqui o beta teria k coeficientes, né? No problema aqui de regressão por componentes principais, eu vou ter um número menor de coeficientes. E aí tem uma forma de nós voltarmos nos coeficientes aqui de mínimos quadrados, a partir dos coeficientes de regressão por componentes principais, nos coeficientes de mínimos quadrados originais, né? Porque isso aqui também é um problema de mínimos quadrados, só que considerando a matriz transformada, né? Então tem sim como voltar. Eu posso obter beta aqui de ordem k vezes 1, na verdade uma aproximação de beta, tá? Se eu quiser até colocar aqui posso colocar assim, ó, igual a v, né, a nossa matriz de autovetores, vezes os nossos coeficientes obtidos aí via PCR, tá? Então, se beta é de ordem k vezes 1, v é uma matriz de ordem k vezes p, e gama é um vetor de ordem p vezes 1, né? Dá tudo certinho aí a multiplicação. E aí, na verdade, esses betas aqui, eles são diferentes desses, tá? Tipo assim, qual que é a ideia aqui? Eu vou utilizar na prática isso daqui, em PCR. Mas se eu quiser ter isso daqui para trabalhar com dados de teste sem precisar de transformar, eu posso fazer esse cálculo aqui. Esses betas são diferentes desses aqui, porque aqui eu retirei boa parte da variabilidade aqui, das variáveis originais que acarretavam o problema da multicolinearidade, tá? Então, isso aqui são aproximações aqui dos betas, mas sem o problema da dependência, tá? Que aqui eu consigo relacionar as variáveis originais, tá? Mas, de certa forma, se a gente fazer isso aqui com um software estatístico, nós não vamos ter a necessidade de voltar nos coeficientes relacionados às variáveis originais, não, beleza? Então, isso aí é a ideia aí por trás da regressão por componentes principais, tá? De certa forma, eu pego um método de aprendizagem não supervisionada, que é a análise de componentes principais, tá? Aplico ela na matriz X e depois eu faço a regressão considerando a transformação que eu fiz para as variáveis originais, né? Na verdade, eu trabalho aqui a matriz de correlação, né? X transposta de x, n-1. E aí eu retiro a correlação entre as variáveis originais, obtendo aqui variáveis transformadas que são independentes, beleza? Tem um outro método também que eu poderia falar para vocês, que é o método de mínimos quadrados parciais, ou partial least squares, tá? Só que ele é um método parecido com o PCR, a diferença é que o PLS ele vai considerar não somente a nossa matriz X, mas ele vai considerar a nossa resposta Y também, tá? E aí ele vai não somente considerar aqui a questão da transformação para retirar a correlação, a transformação das variáveis via componentes principais, mas ele vai considerar também quais variáveis transformadas são mais importantes para prever a resposta. Então, aqui ele vai obter uma matriz não somente que não tem multicolinearidade, mas que, de certa forma, tem colunas que são interessantes para prever a resposta, tá? Então, o PLS é um método aí que é um pouco mais eficaz que a regressão por componentes principais. Infelizmente, eu não vou trabalhar agora de forma teórica os algoritmos de PLS, mas eu vou passar para vocês no próximo vídeo prático, a linguagem R, tanto a regressão por componentes principais e por mínimos quadrados parciais, beleza? Por questões de tempo, eu vou ter que pular esse tema porque eu tenho muitos assuntos para abordar ainda, tá bom? Então, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.